Eu vou falar, eu vou ser bem rápido e objetivo naquilo que Deus falou comigo. Bem, abre a sua Bíblia juntamente comigo em Jó. O pregador ontem falou praticamente tudo, quase tudo que eu já tinha estudado. Então fica um pouco mais fácil. Jó, capítulo... Jó 1, versículo 21. Estarei. E disse Jó: não saí do ventre de minha mãe, e não tomarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só daqui pode se tomar seus assentos. Aqui estamos de frente com Jó, onde Jó ele é atentado por Satanás e atentado por Satanás ele perde tudo. E Jó, ele era um homem rico, sincero e temente a Deus e desviava-se do mal. E Jó, ele era sempre muito sábio em tudo aquilo que ele fala e muito sábio naquilo que ele faz. E Jó, ele perde tudo que ele teve. E quando Jó perde tudo que ele teve, eu entendi que Jó ele poderia muito bem se zangar com Deus, ficar com raiva de Deus, mas Jó não ficou. Jó, ele entregou tudo a Deus, ele entregou tudo, até o que não tinha ele entregava a Deus. E aqui no verso capítulo 2, verso 9 diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morra. Porém Jó lhe disse: como fala qualquer doida, falais tu, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal de Deus. Então aqui Jó, ele rompe as adversidades em adoração. Jó, ele entende que ele não deve ficar zangado, ele não deve perder a sabedoria dele, perder a sabedoria dele, a sinceridade dele com Deus, por coisas assim, aleatoriamente. E Jó, ele rompe as adversidades em adoração. Isso tudo que Jó está passando tem um propósito que está passando, porque geralmente eu falo para mim que todos os processos que eu passo, todos os propósitos que Deus sempre tem para mim, eu sempre falo que todo o processo tem um propósito e tem um resultado. Como eu posso te afirmar que todo o processo e todo o propósito ele tem um resultado? É que em 1 Samuel, do versículo 1 em diante, no capítulo 1, versículo em diante, vai falar sobre uma mulher chamada Ana. Ana, ela era estéril e tinha um sonho de gerar. Ana, porém ela era sempre humilhada por ela não conseguir gerar, e sendo que isso era um sonho dela. Mas Ana era humilhada por seus amigos, colegas, por ela não conseguir ter um filho, não conseguir gerar. Então ela teve um certo dia que Ana foi humilhada de uma tal forma em que fez Ana fazer a oração dela mais sincera, a ponto de que os sacerdotes da casa de Deus pensaram que ela estava embriagada. E um dos sacerdotes perguntaram por que ela estava na casa de Deus, sendo que ela estava embriagada. E Ana respondeu falando do que não estava embriagada. E sim, estava clamando a Deus e chorando porque ela foi humilhada porque ela foi humilhada e que era o sonho dela de gerar. Ana, aí ele disse para Ana: vai em paz. Ana, ela fez a oração dela. Dali Deus abençoou a Ana. Só que eu tenho uma pergunta para você. Aí Ana, Deus abençoa a Ana, só que tem uma pergunta para você. Como que a Ana sabia que ela foi abençoada, sendo que o sonho dela era de gerar e a barriga dela não ia ficar grande assim de uma hora para outra? Ana, ela entendeu que
que ela não precisa ter para ser, e sim ser para ter. E ela começou a ser para ter, porque um cristão ele não deve ficar andando de cabeça baixa chorando, não. Um cristão ele deve ser um exemplo para todo mundo que passa. Um cristão ele deve ser um exemplo para todo mundo. Um cristão ele tem que entender porque todo processo tem um resultado e que o que ele está passando Deus já proveu e tudo que ele está passando já está na mão de Deus, já está entregue na mão de Deus. E Ana chega em casa, ela deita-se com seu marido e logo depois ela fica grávida e gera Samuel. Então isso daí já é um grande resultado para Ana. Então todo processo tem realmente um resultado. E Ana ela gera Samuel. Ela gera Samuel, entrega Samuel a Deus. Samuel vira um profeta de Deus. E sim, teve o resultado. E aqui em Jó, capítulo 42, versículo 42, versículo 5 diz: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aqui fala sobre, o Jó está falando que antes eu via o Senhor só de ouvir e falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, Jó passou por isso para um amadurecimento, quando eu espero ter uma intimidade com Deus. Porque não adianta você querer chamar de Deus meu amigo, de Deus meu pai, de Deus meu melhor amigo, se você não tem uma intimidade com Ele, se você não tem um propósito com Ele, se você não tem uma intimidade com Ele. Então Deus também permitiu a Satanás atentar Jó por isso, porque ele também queria que Jó tomasse uma atitude a mais, tomasse um propósito com ele a mais. E Jó, ele sempre foi um homem íntegro a Deus. E ele, depois que ele entrega tudo que ele tem a Deus, tudo que ele tem a Deus, tudo que ele tem de bom, Deus se agrada. E depois Satanás vem a Deus e quer tomar tudo de Jó novamente. E o Jó, pela atitude que ele teve, ele teve até um testemunho no céu. O próprio céu deu um testemunho sobre a vida de Jó. Que aqui no capítulo 2 diz, no capítulo 2, versículo 3 diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. E aqui o céu está dando testemunho de Jó, que Jó ele foi temente a Deus, ele obedeceu a Deus. E aqui eu quero que você entenda que em meio às adversidades, em meio às perdas, em meio de tudo que você está perdendo, você mantenha a sua sinceridade com Deus, a sua integridade com Deus, porque Jó, quando ele teve a sinceridade com Deus, quando ele manteve a sabedoria dele com Deus, ele foi abençoado, ele continuou sendo abençoado, e ele foi abençoado 2 vezes mais por tudo que ele perdeu e por tudo que ele teve. Jó teve seus filhos de volta, Jó teve sua família de volta, Jó teve seus gados, suas ovelhas de volta. E o que eu quero que você entenda aqui é que no momento em que você rompe as adversidades com Deus, o céu se move, Deus move a mão em meio à tempestade para você. Então, qualquer tempestade que você passar, qualquer perdas que você passar, não desista, seja como Jó, como um ditado que eu sempre escuto insista, persista, mas nunca desista. E um cristão, quando ele persiste em meio às guerras, um cristão que insiste em tudo, em meio às adversidades, Deus move a mão, independente de onde você esteja.
Mas como que você pode passar por isso, nessa tempestade? Na oração, de joelho. Porque é no joelho que você rompe as adversidades. É no joelho, é na adoração espontânea que você rompe as adversidades em adoração. E Jó, ele me faz entender que é isso que nós devemos fazer em meio à tempestade, em meio às mudanças. Porque a adoração, ela move a mão de Deus. E é só até aqui que Deus falou comigo. Que Deus falou comigo nos dias. E é só isso. Amém. Eu te agradeço a oportunidade.